Eu quero saudar nessa noite de domingo, dia 7 de junho, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Saúdo também os nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa noite, eu quero concluir a reflexão iniciada nesta manhã sobre o tema Ministério da Consolação, urgência em nossa geração. E o texto principal dessa nossa meditação está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 1 e 2, no qual eu peço que você abra sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Feche seus olhos comigo agora e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Amado e querido Senhor, diante da Tua santa e augusta presença, nós acabamos de ler a Tua palavra e nesse instante suplicamos que o Senhor venha nos dar compreensão, sabedoria e iluminação para compreendermos a Tua mensagem ao nosso coração e a toda a nossa família reunida nesta noite. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A mensagem de Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 55, é o grande poema de retorno do exílio, e alguns chamam também de segundo êxodo. Esse fato se encontra registrado entre os anos de 553, quando começaram as campanhas vitoriosas de Ciro, até o ano de 539, onde ficou registrado como a data da rendição da Babilônia. O povo, na verdade, na linguagem de Isaías, a partir desse capítulo 40, sai da escravidão da Babilônia. Você encontra essa expressão no capítulo 49, versículo 7. Sai do cativeiro, é uma outra linguagem, capítulo 52, versículo 2. Sai da prisão, capítulo 43, versículo 7. E sai da opressão, uma outra palavra também usada pelo profeta, capítulo 47, versículo 6, capítulo 52, versículo 4 e capítulo 54, versículo 14. E o profeta Isaías, então, ele vai mostrar a ação de Deus de libertar esse povo que estava no exílio e trazê-lo agora de forma livre na presença do seu Deus. E a expressão principal que Isaías usa para Deus é a expressão hebraica Goel, que significa resgatador. Deus é apresentado pelo profeta Isaías como o grande resgatador de Israel. Observando então as necessidades inúmeras de pessoas aflitas dos nossos dias atuais, cansadas, problemáticas, e olhando também para esse texto que fala sobre esse ministério da consolação na vida e naquele período do profeta Isaías e do povo de Israel, a pergunta que salta aos nossos olhos é a seguinte: quais são os elementos que compõem esse ministério chamado Ministério da Consolação? Na manhã de hoje, nós analisamos o primeiro elemento. No Ministério da Consolação, nós aprendemos que existe um Deus Consolador. Mas na noite de hoje, eu quero analisar o segundo elemento desse Ministério da Consolação. Se existe um Deus Consolador, por outro lado, existe um povo sofredor.
A Bíblia nos apresenta a existência de um povo que é o alvo da consolação de Deus. Um povo que é o alvo e o objetivo desse consolo de Deus chegar até ele. Mas a pergunta, mas quem são eles? Quem são aqueles que sofrem no mundo e que a Bíblia traz para nós nessa noite? No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nós encontramos: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem são eles? São os aflitos, segundo João 16, 33. Observe Isaías capítulo 42, versículo 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Quem são eles? Quem são aqueles que sofrem no mundo hoje, especialmente nesses dias de pandemia? São os enfermos. Quem são eles? Salmo capítulo 10. Observe o versículo 1. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? São os atribulados. Versículo 2: com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Quem são eles? Os pobres. Sejam presas das tramas que urdiram. Versículo 10 do Salmo 10. Abaixa-se, rasteja em seu poder, lhes caem os necessitados. Quem são aqueles que sofrem no mundo hoje? Os necessitados. E agora vem o clamor do salmista, versículo 12 do Salmo 10. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças do pobre. Tiago, capítulo 5, versículo 4 também nos fala de outros que estão sofrendo no mundo. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Quem são os que sofrem no mundo hoje? Os que não têm salário, os desempregados, ou aqueles que trabalham e recebem abaixo daquilo que lhe é devido, daquilo que é justo. Quem são aqueles que sofrem no mundo hoje? Mateus 11, 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Quem são aqueles que sofrem? São aqueles que estão exaustos, cansados, sobrecarregados. De pecados, que é o contexto que Jesus traz, mas também cansados e sobrecarregados de sofrimento, de dor. Eu estou falando dos órfãos. Eu estou falando, queridos, dos oprimidos. Eu estou falando das viúvas. Eu estou falando dos desamparados, das vítimas de violência, às vezes, por causa até da sua cor, como estamos acompanhando nos Estados Unidos atualmente. Por aqueles que estão sendo explorados, por aqueles que estão passando fome. Mas além de todas essas necessidades físicas, humanas e materiais, existem aqueles que estão precisando de salvação, porque são ovelhas perdidas. A pergunta nessa noite é: o que fazer? O que a igreja pode fazer? O que eu e você, como cristão, podemos fazer? O profeta Isaías diz o que Deus estava fazendo nele, para que ele pudesse fazer algo. Isaías 61, a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas
aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Essa era a mensagem do profeta Isaías, mas na verdade era uma mensagem que já estava prefigurando o Messias, o Salvador, aquele que viria com essa missão. E queridos irmãos e irmãs, essa é a nossa missão. Se existe um Deus consolador, existe um povo sofredor. E Deus vai usar a igreja, o povo dele, para cumprir essa missão de consolação, sendo atualmente a grande necessidade da nossa geração. Eu conclamo você, na noite de hoje, a ouvir Jesus dizer, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. No mesmo texto ele vai dizer que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Consolai o meu povo, diz o Senhor. Essa é a minha missão, é a sua missão, é a missão da igreja, consolar os aflitos e perdidos. Que a graça, o amor e a comunhão do Deus triuno seja com todos nós. Amém. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na sobrevivência sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da
aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.